Muito bom dia! Hoje estamos ao vivo aqui para falar sobre um tema muito interessante que é autopercepção. E para que a gente possa fazer uma troca, porque é um tema que não dá para falar sozinho, claro que dá para falar sozinho, mas se a gente consegue estar com outras pessoas para que a troca seja mais interessante, essa vai ser a ideia hoje. Então hoje eu convidei aqui mais três colegas, a Lei Filippini, o Nilson Andrade. Hoje temos a presença do nosso querido Vernon Marrasquim, colocando eles para dentro aqui para a gente já falar sobre esse assunto. Só falta a Lei por aqui. Deve estar entrando já. E a gente já vai falando. Pronto, já temos dois aqui, hein? Bom dia, Vernon. Bom dia, Nilson. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, cara. Vamos falar com você. Vernon, não tá ouvindo bem a gente? Deu uma Eu tô um travadinha pouco aqui. travado, deixa eu ver. Tá. Ó, já estou colocando a Lei aqui para dentro também e a gente já vai falar sobre autopercepção. Um assunto aí que realmente mexe bastante comigo, porque é um tema que ele expande, ele abre muitas portas, né? Quando nós temos a habilidade de nos perceber melhor, faz muita diferença. Alessandra, bom dia! Ê, Bom dia, Ale. conseguimos, nós quatro. Ê, Pois é, que bom. o O Verno tá Vernon meio tá meio, escurinho pra mim. ele tá rodando, acho que ele precisa sair e entrar de novo, talvez, porque às vezes se o telefone está com muitos programas lá, dá uma travadinha, né? Mas muito bom ter vocês por aqui para a gente falar sobre um tema bacana. O que vocês acham desse tema? Vocês gostam desse tema? Deixa eu só fazer um check aqui. Muito. Acho importantíssimo. E eu já ia começar com essa pergunta. Por que você acha importante a ler? Porque quando a gente não tem uma boa percepção, a gente não toma boas decisões, a gente continua em loopings negativos, a mente fica ruidosa, muitas vezes a gente não sabe para onde ir, o que que a gente quer. Nossa, influencia em tudo, na verdade. Então, bom, a gente vai falar bastante sobre isso, mas para dar aí um comecinho, é isso, influencia em toda a nossa vida, essa autopercepção, ter ou não. Eu gostei porque você já instigou o interesse aí das pessoas ficarem atentas ao tema aí. Então já faço até um convite aí. Se você acha que esse tema é interessante para você, ou pode ser interessante para alguém que você conhece, manda pelo aviãozinho aí, envia para algumas pessoas que você sabe que seria bom essas pessoas aprenderem a se auto-perceberem mais, a se perceberem não só o que está acontecendo no momento, mas quando, como, com quem, ou seja, perceberem o contexto geral, né? Nilson, por que para você a autopercepção é importante para instigar a turma aí a estar bem Bom, presente aqui? importantíssimo, né? Ainda mais no momento atual que a gente está vivenciando. Não só por conta da pandemia, mas por conta de todo o processo de aceleração tecnológica que a gente vivencia desde que a gente começou a ter o mundo nas mãos, né? Então hoje a gente está conversando aqui através dos nossos smartphones e vamos pensar assim, como que era isso não seria possível há 20 anos, há 30 anos. A gente teria que ter toda uma série de equipamentos, de aparatos, de conexões, de cabos para a gente poder fazer isso. E a gente está aqui, né? Cada um com o seu telefone, a gente está aqui conversando, a gente está aqui podendo transmitir, vocês aí estão recebendo. Então, é muito importante a gente ter esse desenvolvimento da autopercepção. Por quê? Porque com o passar do tempo, a nossa atenção ficou muito fraca. A nossa atenção foi enfraquecendo com o tempo. Mas como assim, Nilson? Como é que você sabe que a atenção ficou enfraquecendo? É muito simples, né? É só a gente fazer uma medida, o nível de dispersões que a gente tem no nosso dia, nos dias atuais, 2021. Como que era o nível de dispersões em 2011, em 2001, em 91, em 81, em 71? A gente tinha menos coisas para prestar atenção. E quando a gente não segue aquele caminho de concentrar a nossa atenção num ponto, né, concentração num ponto único, a gente fica desordenado. Então, a nossa mente hoje ela é desordenada e isso é medido através dos casos de ansiedade,
pessoas que têm níveis de chateação, de depressão, né? Todos esses aspectos, né? Isso tudo foi impulsionado por conta da pandemia. O nível de incerteza aumentou, as pessoas ficaram mais preocupadas, com mais medo. E eu gosto de comparar a mente desordenada ou a mente fraca, né? Então isso tudo como uma base aqui para a gente colocar a autopercepção em cima. É como se a gente tivesse, se a nossa mente está desordenada e fraca, se a nossa atenção é fraca, é como se a gente tem uma gaveta aqui, né, aqui na minha escrivania, eu vou procurar uma caneta. E aí essa caneta tá ali, mas tá tudo bagunçado, eu não consigo achar. Eu fico nervoso porque eu não achei a caneta, eu preciso anotar uma coisa. Aí eu vou catar pela casa onde tá essa caneta, e aí daqui a pouco eu falo assim, cara, eu tenho que sair de casa para comprar uma caneta. Ou seja, se eu tivesse um mínimo de ordenação, eu abriria essa gaveta, acharia essa caneta e faria a minha anotação. Agora veja só, isso se transformou num problema, porque eu tive que ir atrás da minha casa, e, sabe, até sair de casa e ali na papelaria, na frente de casa, para comprar essa caneta. Então, essa vida confusa, essa gaveta confusa representa a nossa vida confusa. Vida confusa vem dessa mente desordenada, que vem de uma atenção fraca. Então, como um pilar aqui importante para desenvolver essa autopercepção, vem essa ordenação, né? Essa capacidade de ordenação da nossa atenção. E as lives do Instagram são muito boas porque a gente aqui não dá para ficar navegando, né? Eu tô vendo uma live no Instagram, não posso abrir o YouTube. Quer dizer, posso estar no meu computador, eu posso estar com a TV ligada, né? E eu posso ficar perdido aqui nos comentários. Quem entrou, quem saiu da live, quem comentou, quem não comentou. Mas essa noção de que a gente precisa ter um nível de concentração é importante para a gente começar aqui a nossa conversa sobre autopercepção. Pô, bela introdução. Pegando aí dessa analogia da gaveta e pensando nessa quantidade de informação que nós temos hoje, não seria uma situação seria ir ali não achar a gaveta porque está tudo desorganizado. E outra é você abre a gaveta para pegar a caneta, mas aí você vê um caderno. Você olha caderno! E aí você olha e tá ali uma moedinha que você nem lembrava, olha aqui. E aí você faz tudo naquela gaveta, menos pegar a caneta que foi o que você foi fazer originalmente. Então me lembrou isso também, né? Que tem esse tipo de perdido ali, não é só desorganização, mas você não sabe nem o que você... Qual que é a sua prioridade, seu foco, né? O foco do foco. Excelente exemplo, Ale. E aí, Verno? Agora o Verno tá firme aqui com a gente, né? Tudo bem, cara? Grande senhor William, bom dia, Ale, bom dia, Nilson. Prazer estar aqui. Cara, minha conexão deu uma travadinha no início, mas acho que agora foi, né? Espero Tá ótimo, cara. Muito bom ter você aqui. A gente hoje achou interessante chamar mais alguém aqui para falar desse assunto. É bom que a gente faz trocas diferentes e tudo mais, né? Eu fiz uma pergunta bem simples aqui, Vernon. Por que para você autopercepção é importante? Você já ouviu aí o Nilson e a Lê comentar, mas queria ouvir de você. Por que a autopercepção é importante? Cara, isso é muito engraçado. Uma vez uma aluna minha me perguntou sobre isso e eu fiquei sem resposta, assim, porque a gente trabalha com autoconhecimento, com autopercepção, com desenvolvimento humano. E aí um dia eu estava todo empolgado falando, né, de evolução pessoal e autoconhecimento. Ela virou e falou assim, mas Vernon, autoconhecimento para quê, cara? E a pergunta foi a Natália Pasternak. Aliás, ela tá bem famosa, assim, porque ela apareceu na CPI, né? Ela foi minha aluna durante um período. E ela me perguntou isso, eu achei tão esquisito, mas tão esquisito, porque me pegou de surpresa, sabe? Do tipo, como assim, né? É quase como se alguém dissesse para você, olha, Vernon, tá aqui mais dinheiro. E aí você diz, nossa, gente, para que mais dinheiro? Ah, Vernon, tá aqui mais amor, mais amizade. E aí você diz, como assim, né? Não quer, né? E aí depois eu fiquei pensando um pouco sobre isso e a minha reflexão foi a seguinte, nós aprendemos que a ignorância é uma bênção. Você já deve ter ouvido isso, assim, as pessoas falam, ah, não, a ignorância é uma bênção. Mas eu descobri que esse ditado está incompleto, né? O ditado completo, ele diz assim, que a ignorância é a bênção do ignorante e a maldição do sábio. Isso eu achei genial, porque daí se você busca sabedoria, se você quer evoluir, a ignorância, ela é o seu vilão, ela é o seu antagonista, você quer fugir dela.
Agora, se você está só vivendo uma vida automática, sem muito propósito, sem muito, né, sem grandes buscas, você ignorar, por exemplo, as consequências de uma alimentação ruim, você ignorar as consequências de tratar mal uma pessoa querida, cara, aquilo vai ser uma bênção, porque você pode tratar mal a pessoa, você pode comer qualquer porcaria e você tanto fez, tanto faz, sabe? Então, daí, para mim, veio um pouco isso, assim. Talvez, por estarmos imersos nessa cultura, isso seja tão automático, mas para a maior parte das pessoas, propor expansão da consciência, autopercepção, às vezes pode ser até algo a ser recusado, né? Então, eu passei a ser mais cuidadoso na forma como eu apresentava o tema. Mas, só para complementar, eu diria também que se você busca uma vida mais feliz, mais cheia de realizações, a autorreflexão, a autoobservação, a autopercepção é uma condição fundamental, é um daqueles fatores, né, primordiais. Você parte desse princípio e aí depois constrói outras coisas em cima dele, né? É como se fosse algo meio de alicerce, assim. Muito legal, Werner. Você trouxe essa frase final. Aliás, sua definição foi muito legal com essa frase aí da ignorância, a bênção do ignorante e a maldição do sábio. Adorei isso, muito interessante. Bom, só com esses motivos que vocês três deram, a gente já poderia parar a live aqui, que já pronto, já deixou um montão de coisas na cabeça de todo mundo, né? Mas a ideia é a gente ir um pouquinho mais, né? Vamos conversar. Como se a gente estivesse conversando aí num restaurante, entre amigos, e trocando ideias e trazendo a nossa experiência aí como consultores, como professores que ensinam realmente uma pessoa a aumentar a sua autopercepção, como que a gente pode ajudar mais pessoas. Porque nós estamos aqui, senão a gente estaria só nós quatro, batendo um papo e feliz da vida. Mas estamos aqui porque queremos contribuir, queremos ajudar você a ter mais autopercepção. E por que isso é importante, né? Eu estava conversando esses dias com a minha mãe e ela trouxe... eu estou morando com a minha mãe atualmente, né? E a gente tá falando alguma coisa, não, porque a vida tem que ser assim, a vida tem que ser assada. Ela falou assim, cada um vive como quer. Eu achei aquela frase muito boa, né? Cada um, se você quer viver com mais autoconhecimento, com mais autopercepção, você vive. Se você quiser viver lá feito uma espuma na água, você vive também. Mas aí foi muito interessante que eu deixei aquela frase, né? E aí, de repente, ela falou assim, não, porque tem que tomar café da manhã. Eu falei que não ia comer nada, não, tem que tomar. Eu falei, mas peraí, cada um vive como quer? Não, mas café da manhã é importante, isso aqui é necessário. É mãe. É mãe, óbvio, né? Porra, a mãe. Ela quer que você coma, né? Mas é muito interessante porque cada um tem uma visão de autopercepção. Para ela, a autopercepção dela na parte da alimentação é muito alta. Ela tem que comer, senão é perigoso, não sei o que lá, ainda mais com um filho. Mas em outras áreas, ela está muito consciente nesse aspecto, né? Então, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, varia de área, o seu nível de autopercepção varia de área para área na sua vida. Tem alguma área que você é muito bom, talvez no seu trabalho, a sua autopercepção para o trabalho é fantástica, só que a sua autopercepção para os relacionamentos é terrível. E aí como é que funciona? Como é que você lida com isso? Como é que você transporta aquela sua qualidade de uma área para outra e vice-versa, né? Bom, queria ouvir um pouquinho mais de vocês de como que um indivíduo melhora a sua autopercepção. Diz aí, Vernon. Will, você fez esse comentário e me lembrou de um conceito que se chama de relativismo moral, né? Eu acho esse conceito, eu acho ele bem fundamental. Porque, assim, de uma certa forma é o que a sua mãe falou ali, né? Do tipo, cada um vive como quer. Mas, assim, eu sou um pouco cuidadoso com isso por causa do seguinte, se você me disser assim, então eu vou viver como eu quero, eu vou comer Big Mac todos os dias, eu vou almoçar no McDonald's todos os dias. Você fala, bom, ok, você quer viver assim, você pode, você é livre, inclusive, para fazer o mal a si mesmo, né? Mas existe um pouco essa coisa de, tipo, cada um vive como quer, e aí a gente começa a fazer escolhas ruins. Eu sinto que, apesar de você ter toda a liberdade de viver como você bem entender, existem certas áreas da nossa vida que são, assim, conceitos-chave e conceitos fundamentais para você viver uma boa vida, né? E aí, tudo bem, cada um vai escolher o que significa viver uma boa vida para si. Mas, por exemplo, se você não arrumar a sua alimentação, se você não arrumar o seu sono,
se você não arrumar relacionamento e isso não tiver bem ajustado na sua vida, como estratégia de longo prazo, por mais que você diga, não, eu sou um solitário, eu vivo sozinho, eu como o que eu bem entender, eu durmo a hora que eu quiser. Em longo prazo isso tem um preço, né? Isso tem um custo, e a gente já mais ou menos sabe que preço que é esse, que custo que é esse, né? Mas eu acho que o ponto aí é uma questão de valores, né? Do tipo, se a pessoa tem um valor muito forte com relação à qualidade da alimentação, ela vai comer direitinho. Se a pessoa tem um valor muito forte com relação à sua estabilidade emocional, ela vai praticar meditação todos os dias. Então, eu acho que existem diferentes formas de se viver bem, é claro, mas existem algumas estratégias que elas são fundamentais, que essas a gente precisa acertar, né? Eu colocaria a meditação no topo de uma delas, com certeza. Boa. Posso puxar aqui um pouco o que o Vernon trouxe ali da questão da ignorância, que é uma bênção, dessa questão das escolhas do dia a dia, e fazer um link com o que a gente começou conversando aqui sobre essa atenção fraca que a gente tem no momento e essa mente desordenada, né, essa gaveta bagunçada que é a nossa percepção, por conta dos estímulos excessivos que nós temos, né, e a gente coloca aí a dopamina como um fator aí que acontece, né, a nossa atenção ela vai para aquilo que gera mais dopamina, né? Então, o que é mais interessante? Um livro preto e branco, ou uma paginazinha creme, ou um feed do Instagram cheio de blogueiras maravilhosas lindas, né? Então, isso já traz para a gente aí uma base de entendimento do nível, né, da nossa pouca percepção, do nosso pouco entendimento, né? Porque quando a gente tem uma atenção que é ordenada, uma inteligência que está focada naquilo que a gente precisa fazer, a gente tem uma atenção que está mais forte, né? Uma ordenação mental, né? Uma concentração maior, e aí entra até o próprio exercício de meditação como uma chave importante aí para esse desenvolvimento e crescimento. Para quem tem atenção ordenada, você consegue aprender com qualquer coisa, até com o seu pior professor, até com o Friends, até com, né, agora eu joguei aqui uma polêmica, né? Agora os fãs de Friends vão falar assim, meu Deus do céu, você falou mal do Friends. Mas o que acontece, né? A gente pode aprender com qualquer coisa, galera, né? Quando a gente tem uma mente forte, né? Quando a gente tem uma atenção que está fortalecida. E por que isso? Porque a mente fortalecida, ela sabe tirar daquele mundaréu de informações, né? Já puxando aqui o que o Yuval Harari fala, né? Num mundo que é repleto de informações irrelevantes, clareza é poder. Então, se a gente desenvolve essa atenção mais forte, uma mente ordenada, maior clareza, a gente vai conseguir extrair das coisas, do pior espetáculo que você for assistir na sua vida, você vai atingir, você vai aprender coisas importantes. Você deixa de ser aquela pessoa que aprende só com coisas que são brilhantes, atraentes, empolgantes. E aí esse é um ponto que a gente tem que começar a entender, né? Eu só aprendo com coisas que são atraentes, empolgantes. E eu não consigo pegar um livro, né? Aí se você não consegue ler um livro, pelo menos, cara, é um péssimo, já é um ótimo sinal, aliás, de que a sua atenção está muito fraca. Que você não consegue pegar um livro durante 20 minutos, 30 minutos, sem correr para o Instagram, sem correr para ver o seu e-mail, o seu WhatsApp. Então, se está acontecendo isso na prática, você tem uma dificuldade de manter a sua atenção focada numa coisa que a princípio é monótona, quer dizer que o seu músculo mental precisa ser desenvolvido. Então, a gente precisa trabalhar essa atenção, esse desenvolvimento que vai levar essa autopercepção aí que a gente está conversando. Faz sentido isso para vocês? 100%, Nilson. E pensando nisso, eu já até trago uma pergunta para quem está assistindo aqui a gente ao vivo, né? Porque como às vezes a palavra é uma palavra que pode ter vários significados, né? A ideia aqui é entender por que você acha que autopercepção seria importante para você? Qual que é o seu nível de autopercepção? De 0 a 10, depois de tudo que a gente falou aqui, qual que seria o seu nível de autopercepção? Não, é muito baixo, eu não consigo achar uma caneta na gaveta, ou é muito alto, eu consigo perceber tudo, minha respiração, consigo silenciar meus pensamentos, consigo aprender a até assistir um seriado, como o Nilson falou, e consigo manter minha atenção por uma coisa monótona, e aprendendo com aquilo, desenvolvendo com aquilo. Então,
Quem está aqui online com a gente, escreve aqui nos comentários qual que é o seu nível de autopercepção. Vai ajudar bastante aí. Quem comenta? Diga aí, Verno. Enquanto o pessoal escreve aí nos comentários, né, sobre isso, eu queria fazer um comentário, eu queria falar um pouquinho sobre o que o Nilson disse. Nós temos um pouco essa tendência, né, de achar que a autopercepção, o autoconhecimento, ele virá junto e acompanhado de um coral de anjos, de trombetas, né, de uma luz dourada que nos envolve. Cara, assim, eu tenho um pouco a impressão de que não, eu tenho um pouco a impressão de que se você está com esse olhar aberto, né, se você está com essa veia do autoconhecimento, da aprendizagem bem fortalecida, qualquer coisa pode ser, como se diz, né, o mundo é um espelho, então qualquer coisa pode ser reflexo para você se observar. Eu voltei recentemente a jogar xadrez, né? E assisti lá o Gambito da Dama, o Gambito da Rainha na Netflix. Eu sempre gostei de xadrez, eu jogava com meu pai quando era pequeno, eu voltei a jogar. E, cara, o xadrez é um jogo muito legal, assim, porque você perde uma peça importante no tabuleiro e aí você faz um movimento errado. E aquilo é como se fosse um laboratório, é um microcosmos de uma experiência. Puxa, então eu fui fechar um contrato e aí deu errado no contrato, eu fui fazer um trabalho, o trabalho teve uma estagnação qualquer. E aí, como que você reage nas pequenas coisas tende a ser a forma como você mais ou menos reage também nas grandes coisas, né? Então não é só naqueles grandes momentos definitivos que a gente se reconhece, que a gente se observa, mas também nas pequenas coisas do dia a dia, nas coisas mais práticas mesmo. Ó, já colocaram os números aqui, viu? Ó, a Direne colocou que meu nível é 7, a Magali colocou hoje por volta de 6, depois de muita meditação diária. Adorei o que ela falou, assim, como ela trouxe a meditação como uma ferramenta para trazer mais autopercepção. Vai lá, Lê. Uma coisa prática, né? É muito legal isso, porque a gente vem e fala, mas quando a pessoa percebe, vai lá, pratica e vê a diferença, é muito legal, né? A gente fica muito feliz quando acontece isso com os nossos alunos, porque não adianta nada a gente vir aqui falar um monte de coisa e ninguém colocar em prática. Mas coloca em prática e percebe a mudança, é muito bacana. O que eu ia falar é que quando você estava contando a história da sua mãe, eu lembrei da minha. E lembrei de uma história de autopercepção, porque na época eu pensei exatamente isso. Eu falei, nossa, quando a pessoa tem uma autopercepção pequena, isso vai impactar em vários setores e áreas da vida, como a gente está falando aqui. E lembrei desse caso, que eu estava almoçando com a minha mãe, e ela sempre reclama de peso, tem colesterol alto, e ela estava com um pote de doce de leite e comendo de colher. E eu falando, mãe, você tem que mudar a sua alimentação, você come muito doce, você e o pai são muito formiga. Imagina, a gente quase não come. E ela estava indo para a quarta colherada de doce de leite. E assim, naquele momento eu falei, gente, a percepção é muito baixa, porque não está com foco, não tá fazendo e não está nem percebendo. Imagina isso. Você trouxe um exemplo muito prático, Ale, a alimentação. Muitas pessoas não percebem que o que elas estão comendo não está fazendo bem para elas. Está deixando elas cansadas, deprimidas ou ansiosas. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que são muito ansiosas e tomam 10 cafés por dia. Vários cafés. Aí eu falo assim, rapaz, você não está muito ligado, não? Não, imagina, tô super bem, não tem nada de errado comigo, tá tudo ótimo, não tem nada de errado. Experimenta, toma menos café. Aí a pessoa para de tomar café. Nossa, rapaz, funcionou. Nossa, eu tô tão melhor. Mas por que tá tomando café? Todo mundo toma, lá no escritório, tá café toda hora, todo mundo toma, eu tomei também. Só que tem pessoas que assimilam mais a cafeína, então elas não podem tomar muito café. Elas vão ficar doidonas. E é insuportável você conviver com alguém muito ansioso. Né? Não dá pra lidar, né? Então esses pequenos elementos fazem bastante diferença aí, né? De você conseguir se perceber, né? Na alimentação, no exercício, na meditação, no trabalho, nos relacionamentos. São formas de a gente ir ampliando aí a autopercepção, né? Isso é bastante complicado, né, Will? Desculpa. Pode falar, Ale. Uma das ferramentas que eu ia trazer era a atenção plena, o mindfulness. E eu acho que
Magali falou isso, né? Ficando no agora é um bom começo. Exatamente, isso é uma das ferramentas. Talvez até antes de quem medita ainda, né? Quem não medita, treinar essa atenção plena. De que é simplesmente colocar atenção no que você está comendo, no que você está trabalhando, no que você está lendo, quando você está se comunicando. Isso já vai trazendo uma percepção para os sentimentos, para os pensamentos. Foi legal a Magali ter trazido isso, que era uma coisa que eu ia falar. O que eu ia comentar aquela hora era que essas coisas todas, elas vão se tornando invisíveis para nós, né? Do tipo, a pessoa que come 4 colheres de doce de leite, aquele é um hábito que, assim, se você está acostumado a cuidar da alimentação, cara, 4 colheres de doce de leite é um absurdo, assim. E aí, num dia que você quer se permitir, né, comer um doce e tal, talvez você coma 1 colher do doce de leite, né? E olhe lá. Mas, assim, olha que louco. O meu pai, ele desenvolveu aquele tipo de diabetes, que eu acho diabetes do tipo B, que é causada pelo estresse, pelo consumo excessivo de doce, né? E aí eu olhei para isso e eu falei, nossa, eu sou o próximo, né? Porque a minha irmã teve diabetes na gravidez, meu pai teve diabetes com a idade, né? Com o consumo de doce. Eu falei, nossa, eu sou o próximo. Aí eu reduzi muito o meu consumo de açúcar. Mas, assim, até hoje eu ainda como ali um chocolatinho, um docinho, mas muito menos, assim. Hoje em dia eu sou bem mais moderado. O problema é que, como você sempre fez o que você sempre fez, os seus hábitos vão se tornando assim intrínsecos, vão se tornando condicionamentos. E aí a gente nem enxerga mais. É uma funcionária nossa aqui que ela fuma. E aí todo dia ela está com tosse, todo dia ela está respirando pela boca. E aí eu pergunto para ela, o que foi? Acho que eu estou querendo ficar gripada. Eu falo, você não está querendo ficar gripada, você fuma. E aí eu fico pegando no pé por causa disso, assim, sabe? Mas ela não consegue enxergar que aquela tosse que ela tem é uma consequência, um dos malefícios do cigarro, porque fumar é um ato tão cotidiano, tão presente desde sempre para ela, que assim se torna invisível, ela não enxerga mais, assim. E isso, esse condicionamento automático, ele pode ser bastante perigoso em longo prazo, né? De novo, essa coisa da estratégia de longo prazo. Tá vendo? E tem a ver isso com aquele relativismo que você comentou no início, que nós estamos vivenciando com esse relativismo, sendo treinados, imersos nesse relativismo nos últimos 100 anos, ou um pouco mais, desde o início do século XX. Então as coisas ficaram muito relativas. Então quando a gente fala assim, a pessoa não percebe que o cigarro que ela está fazendo está gerando a tosse. Quando eu não percebo que eu estou comendo aqui várias colheradas de doce de leite, aquilo está tendo um impacto no meu organismo. Quando eu não percebo essas coisas, tem a ver com essa falta de atenção, com essa atenção fraca que a gente está conversando desde o início, mas tem a ver como também as coisas ficaram relativas. As pessoas falam assim, todo mundo fuma, todo mundo bebe um pouquinho, todo mundo come um doce, todo mundo, né? Aquelas indulgências que a gente acaba se permitindo. Então, eu posso me permitir, né? Obviamente, a gente pode se permitir comer uma sobremesa, fazer alguma coisa nesse sentido, fazer uma indulgência, mas que não seja regra, né? O problema é quando fica a regra. Aí, nessa regra, gera a gente tira a nossa liberdade de escolha, né? Se a gente está fazendo o que todo mundo faz, a gente está sem liberdade. E a gente não percebe que está sem essa liberdade de escolher, né? E quando a pessoa que está à nossa volta, muitas vezes, adota um hábito melhor, assim, um hábito, né, mais consciente, a gente acaba, não, mas por que você está fazendo isso, né? Só você está fazendo esse negócio aí saudável, por que você está fazendo isso? Não precisa fazer. Então é interessante, né, como esse relativismo ele veio impactando, né, o nosso consumo de tecnologia, o nosso consumo de alimentos, o nosso consumo de drogas, né, a própria cafeína que o Will falou, né, o cara está lá super ansioso, né? Então ansiedade nada mais é do que fruto de uma falta de concentração. Falta de concentração vem dessa mente desordenada, dessa vida confusa, dessa mente fraca. Isso vem por uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso simpático. A pessoa está com o sistema nervoso simpático, né? Tem uma aluna que inclusive é médica, faixa de 50 anos, e, cara, assim, ela é a pessoa que o sistema nervoso simpático está assim, só ele trabalha, o parasimpático não trabalha, né? Ela vai dormir 11 da noite, trabalha até as 10 da noite, 2 da manhã ela acorda. Não consegue manter o sono, né? Ela apaga, né? Porque está cansada, né? Obviamente o dia foi puxado, foi cansativo,
mas às 2 da manhã ela acorda, e aí perde a capacidade de aprofundamento de sono. Então, o trabalho que a gente vem fazendo é como que a gente pode, passo a passo, né? Vamos pensar assim, você está aqui embaixo da escada, lá em cima tem o topo da escada. O topo da escada, o que que é? Você dormindo bem, né? Sem a ansiedade toda que você está fazendo. Qual o pequeno passo que você pode dar, né, hoje para ir nessa direção de alcançar essa ativação do seu sistema nervoso parasimpático? Porque quando a gente consegue relaxar, é o parasimpático que está atuando. Então a gente não quer nenhum lá em cima, nem o simpático lá em cima, nem o parasimpático lá em cima. A gente quer que os dois trabalhem em consonância, que trabalhem ali de maneira adequada. E uma das coisas aqui que vocês já falaram, pô, dá uma diminuída nos doces, né? Ser ansioso, diminui os doces, tira o café, né? Até alimentos mais excitantes, né? Como o gengibre, como a própria pimenta, né? Se você consome isso, então isso vai tirar essa excitação, né? A nicotina, né? Também excita, né? O sistema nervoso simpático, né? Então, se a gente começa a perceber essas coisas, a gente vai gerando menos ansiedade e vai facilitar a concentração. Aí vai conseguir pegar um livro e ler o livro, né? E não ficar querendo ir para o Instagram de uma hora para outra. Eu adoro esse tema de autopercepção, e o Vernon falou uma coisa agora que eu achei muito boa, que a autopercepção é um princípio que ela te abre para você perceber inúmeros outros princípios que você pode melhorar na vida. Então a gente falou o que é, por que é importante, agora eu acho que a gente pode ir para uma reflexão final, como que a gente aumenta a autopercepção. Esse tema faz parte de um dos nossos workshops, né, do módulo de uma consultoria que a gente dá, para aumentar o foco e uma performance sustentável, ou seja, a minha mãe tem razão, cada um vive como quer, mas tem muitas pessoas que elas querem mais da vida, elas precisam render mais, elas querem experienciar mais. E se elas não desenvolvem esses princípios, como o da autopercepção, elas não vão conseguir ir para o próximo, não vou dizer próximo nível, mas elas não vão conseguir perceber mais sobre a vida, né? Então, você desenvolver o princípio da autopercepção, eu acho algo fantástico. E vocês têm aí mais tempo para falar, mas eu queria agora alguma dica prática de como que você, como a gente está em 4, talvez a gente demore aí para fazer esse grande finale hoje, né? Por isso que eu já estou antecipando. Qual seria uma dica prática para você aumentar a sua autopercepção? Porque aqui todos nós somos consultores, a gente ajuda isso. Eu lembro uma consultoria que eu estava dando para um jovem há um tempo atrás, e eu contei para ele que eu estava fazendo no seriado, eu faço aula de inglês e ao mesmo tempo eu faço uma terapia ali. Eu estou sempre aprendendo ali no seriado, né? Ele falou, mas como? O seriado é chato, eu não aprendi nada. Eu falei, é uma questão só de você ligar o radar ali para você perceber aquilo pronto. Aquilo virou uma aula de inglês e uma sessão de terapia para você evitar qualquer problema no futuro, né? E eu tive o trabalho de conseguir ajudar ele a desenvolver esse músculo da autopercepção com algumas das nossas técnicas e nossos conceitos. Mas quero ouvir de vocês, que são meus colegas consultores, como é que a gente ajuda essas pessoas a aumentarem a autopercepção, se elas realmente querem dar um passo à frente aí. Já não ia falar, né? Eu vou pular nesse assunto porque, assim, era exatamente sobre isso que eu queria falar, enquanto o Nilson dizia, né, sobre essa questão de modificação de hábitos e tudo mais. É muito legal você ter alguém te acompanhando. Então, a gente falou essa coisa de que a gente presta consultorias e tal, mas é um pouco isso, assim, é você pegar alguém que tenha um olhar diferenciado e que possa avaliar, porque às vezes o desafio de um é a alimentação, o desafio do outro é o sono, o desafio do outro são hábitos, né, como, por exemplo, você falou do café e tal, mas um consultor, às vezes, é alguém de fora, olhando e tendo esse carinho, assim. Mas o que eu ia dizer sobre isso é que a gente começa a falar sobre esse assunto e eu já leio o pensamento das pessoas, né? A pessoa vai dizer assim, então quer dizer agora que eu não posso mais comer doce, então quer dizer agora que eu não posso mais tomar café, que eu não posso mais ir dormir a hora que eu quiser. Fala, calma, calma, o diabo não é tão feito quanto pintam, né? Não é tão feio quanto pintam. A ideia aqui é que, tendo um consultor, ele consegue apontar aqueles tópicos mais nevrálgicos, né? Aqueles elementos-chave que fazem com que grandes transformações desencadeiem a partir dali. E às vezes você fazer um pequeno incremento do tipo, não é que você vai parar de tomar café para todo sempre, né? Se você reduzir de 1 litro para 200 ml, já vai fazer uma grande diferença, né? Se você, ao invés de ir dormir, trabalhar até as 10 da noite, trabalhar só até as 8, sabe? Então, assim,
não é tão difícil quanto parece. E isso me faz lembrar daquele mito do guardião do umbral, né? Que você se depara contra um cavaleiro de armadura, você vai ver a armadura tá vazia por dentro, é só empurrar que ela cai, sabe? Diz aí, Ale. Boa. Nossa, é que eu tinha tantas coisas para falar que eu não sei nem por onde começar. A gente tem tempo ainda, a gente pode organizar aí. Vocês foram falando, foram pipocando várias coisas aqui. Uma coisa ainda da sua mãe, hoje a gente tá falando das mães, né, tadinhas dela. Sim. Beijo, mãe, que a gente Beijo, ama mãe. vocês. Que cada um vive a vida que quer e tudo bem, desde que seja consciente. Quando nós não temos autopercepção, a gente não vive a vida que a gente quer. A gente quer uma vida e cria outra. Então, essa autopercepção é importante até para isso, para poder criar realmente a vida que a gente quer, da forma que a gente quer e como a gente quer chegar lá na frente. E às vezes são pequenos ajustes, isso que o Vernon estava falando agora me lembrou de que às vezes são pequenas coisas, que a pessoa, toma um monte de café, não posso mais tomar café, não posso tomar mais doce, não, são pequenas coisas que às vezes faz muita diferença. Eu lembro que no começo da pandemia eu mandei mensagem para todos os alunos da escola, não só meus, orientados por mim diretamente, mas mandei mensagem para saber como é que eles estavam. E um deles falou, nossa, eu estou dormindo muito mal, tá difícil. E eu perguntei como é que estava a rotina dele. Era café, muito tarde, depois de um determinado horário, e parou de fazer atividade física, que também ajudava. Foi só isso que eu mudei. Na verdade, não, ele estava fazendo atividade física, mas muito perto da hora de dormir. Eu falei, faz ao acordar e tira o café. Pronto. Deu uns dias, ele me mandou mensagem e falou, nossa, tô dormindo super bem, era isso. Então, se não tem esse autoestudo, essa autopercepção, fica difícil. E por isso que um orientador, uma pessoa de fora, pode ajudar, porque vê coisas que a gente está ali imerso e não consegue ver. E do que o Nilson falou, da aluna dele, me lembrou o nosso querido professor Milton, médico, né? E eu fiz um curso dele sobre sono, quer dizer, era um curso sobre fisiologia. E tinha ali a parte da descontração, do mindfulness e sono. E ele falou que a gente percebe qual é o nosso nível de estresse dependendo do nosso sono. Então, se nós temos dificuldade para dormir e depois a gente dorme, mas deita e fica ali virando na cama, não consegue dormir, é porque a gente está num estresse já, mas no estresse nível 1. Se você apaga, porque você está ali naquele peso, que é o caso da aluna do Nilson, desmaia, mas depois acorda e não consegue mais dormir, é um estado estresse nível 2. Se você não toma nenhuma precaução, o próximo passo é o burnout. Então, que bom que ela te procurou, Nilson, porque senão, para quem não sabe, o burnout é aquilo que para, né? Você tá ali agitado, achando que você não tem um minuto, um segundo de descanso que você precisa produzir, precisa fazer, tá cheio de coisa, e aí o teu corpo para. E deixa sequelas. E aí não adianta você querer fazer nada, porque daí não dá mais. E aí, para terminar e não pegar todo o tempo restante da nossa live, a dica prática é, se você ainda não tem essa capacidade apurada do autoestudo, é você pedir feedback. Uma coisa que me ajudou muito ao meu aprimoramento pessoal. Mesmo fazendo um trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento de autopercepção, o feedback de pessoas, claro, não de qualquer pessoa, mas pessoas que eu admiro, que são importantes para mim, que eu entendo que tem uma boa percepção também do outro, me ajudaram muito no aprimoramento. Então, o feedback é bacana. Acho que não é sempre fácil, né? Mas é um presentão. Eu acho uma joia. Eu vou pegar aqui o comentário do Cláudio, que falou assim, tirar o café é difícil, pois trabalho à noite. Teve um aluno que me falou algo parecido também, há umas 2 semanas, falou assim, Nilson, mas como é que eu vou diminuir o café? Eu dorme mal pra caramba o cara, né? Mas como é que eu vou diminuir o café se eu trabalho durante o dia e à noite eu faço faculdade?
E eu falei assim, fulano, isso que você faz não tem uma data de início, meio e fim? Daqui a pouco você não vai acabar esse curso? Daqui a pouco vai demorar mais 2 anos, vai demorar mais 3 anos, não sei, mas vai acabar em algum momento. E cara, você tem 20 e poucos anos. É um momento que você pode dar uma forçadinha um pouco maior. Então não precisa tirar o café. Se você não conseguir estudar, né, não tira o café. Mesma coisa que o Cláudio, não sei como é que é a história do Cláudio, mas por algum momento a gente pode dar uma forçadinha. Essa forçadinha não pode acontecer durante décadas, né, durante muito tempo. Então, se tem necessidades, a gente tem que ser bem realista, bem pé no chão. Se a gente tem necessidades momentâneas, a gente precisa fazer aquilo, né? Então é uma questão de maturidade, escolher fazer aquilo e fazer com consciência. A dica que eu vou deixar aqui para o pessoal é, cara, para você melhorar a sua atenção, ficar com a atenção mais forte, a mente mais ordenada, diminuir a tua ansiedade e você conseguir melhorar a sua percepção, a sua autopercepção, é a seguinte: siga menos pessoas aqui no Instagram. Cara, pega final de semana, cara, você segue lá quantas pessoas? Escolha aqueles conteúdos, aquelas pessoas que são realmente importantes para você. Até metade do ano passado, até o início da pandemia, mais ou menos, eu seguia umas 1.000 e poucas pessoas. Terminei o ano seguindo mais ou menos umas 500 pessoas. Hoje eu tenho menos de 50. A minha meta é chegar a menos de 30. Por quê? Porque eu entendo que o Instagram para mim é trabalho. Eu estou trabalhando aqui, eu não estou me divertindo, né? Eu vou me divertir quando eu vou, né, namorar a Emma, quando a gente vai ver um Friends, né, quando a gente vai, né, fazer alguma coisa. Eu vou me divertir nesses momentos, né? Eu posso me divertir no Instagram? Posso. Mas, cara, é muito empolgante, é muito atraente. Isso enfraquece a vontade. Então fica essa dica aqui para o pessoal, né? Se achar né, se achar aqui que o meu conteúdo não é bacana, pode me dar um follow, não tem problema. Eu quero que você fique com sua atenção forte. Eu quero que você tenha uma mente ordenada e menos ansiosa. Boa, adorei a sua dica aí, Nilson. Seguir menos pessoas, gostei da dica da Lê, feedback, e da dica do Verno. O diabo não é tão feio quanto parece. Claro, não foi isso que você falou, mas eu gravei como isso, tá? E a dica aqui que eu deixo para você, que gostaria de ter mais autopercepção, ou que gostaria de ter uma vida com uma performance que você pudesse sustentar por mais tempo, uma vida com mais foco, com menos ansiedade, com mais presença, saia do piloto automático. Se você sentir que está fazendo alguma coisa muito automático, desliga o botãozinho do piloto automático, que o nível de autopercepção ele aumenta imediatamente. Imagina lá, o piloto está lá no aviãozinho, no avião dele, e o piloto automático está ligado. Quando ele desliga o piloto automático, ele tem que pôr a mão no manche, ele tem que pôr o pé lá no negócio que mexe na parte de trás, ele tem que olhar todos. Ele tem que começar a perceber muita coisa, senão o avião cai. Então, assim, na nossa vida é a mesma coisa. O nosso cérebro gosta de economizar energia, então ele liga o piloto automático o tempo todo. Porque uma hora você está assistindo uma coisa, uma hora você está fazendo esporte, uma hora você está, sei lá, trabalhando. Então, o cérebro é esperto, ele vai lá, liga o botãozinho piloto automático, senão você faz merda. Vai fazer sim. Então, ele coloca tudo no automático. Então, se você desligar esse botãozinho com mais frequência e tiver mais presença do que está acontecendo, você vai conseguir fazer melhores escolhas. Você vai conseguir ter uma vida melhor. Talvez você consiga perceber o que você realmente quer sentir e não ficar vivendo a vida dos outros. Você vai ganhar a habilidade de se investigar. Mas não como um policial, uma investigação consciente, tal como ensinamos com a meditação, né? Você para ali alguns instantes, silencia a sua mente e vê que pensamento... Pô, por que tanto pensamento aqui agora? Não, tira tudo isso aqui. E você aprende a apreciar o silêncio, aprende a escolher, colocar foco, como o Niso falou, no pensamento que é mais relevante, né? Bom, essa foi a minha dica aí para vocês. Tivemos aí a Meire perguntou se tem live diariamente. Não, live todas as sextas, Meire. Com essa turma aqui todas as sextas. E a Aline colocou que os 4 formaram os incríveis. Parabéns pelo conteúdo e didática. Muito obrigado, Aline. Bom ter um feedback, né, Ale? Quer dizer que a gente não estava no piloto automático aqui, né? Muito bom, fico feliz. É muito bom ter todo mundo aqui, senão também não tem o porquê, né? Verdade. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por vocês serem meus amigos e a gente poder fazer uma troca rica como essa. E espero que a próxima seja melhor ainda. Muito legal Obrigada. estar aqui. Obrigado.
Obrigada a todos, Will. Bom dia para todos. Até mais. E obrigada a todos. Beijo, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.